Olá, bom dia, meus queridos. Leandro César aqui de volta para vocês. Primeiramente dizer que estou muito satisfeito com o retorno das atividades, né, até aqui. Estamos pegando o jeito, estou me acostumando com essa nova forma de dar aula para vocês, dessa forma, falando em vídeo. E dizer que brevemente iremos marcar uma aula síncrona, certo? Então, revisitando novamente os conteúdos já apresentados pela professora Ângela, pude perceber no capítulo da página 200 sobre formação das palavras, estrutura e formação das palavras. Uma aula de gramática, né, para vocês. Me atrapalhei aqui. Pois pronto, a estrutura das palavras. Gosto de verbar palavras. O que pego substantivos e adjetivos e os uso como verbos. Lembra de quando acesso era um nome? Agora também é uma coisa que a gente faz acessar, viu? Foi verbado. Verbar, esquisita o idioma. Com sorte, conseguiremos transformar a língua no impedimento total à compreensão. Bom, observe que na tirinha Calvi diz que gosta de verbar palavras. Aliás, ele faz isso com o próprio substantivo verbo, ou seja, transforma-o num verbo também verbar. Ele demonstra seu gosto pela prática, transformando o adjetivo esquisito no verbo esquisitar. Em português é muito comum que verbos novos sejam formados a partir de outras palavras existentes, sejam neologismos criados a partir de onomatopeias, por exemplo. Recebem a terminação ar. Então, assim, essa formação de palavras, na verdade, aqui é uma analogia, essa questão de Calvi, no sentido através de uma palavra, ele conseguir agregar alguma coisa a essa palavra de forma que transforma ela em uma outra palavra da mesma família. Então, a estrutura das palavras é assim: dentro dessa estrutura existe toda uma história de sua formação, ou seja, o verbo, o que transformou ela, por exemplo, em um advérbio ou em um adjetivo, até mesmo em um substantivo, ou que tipo de ação ela vai gerar dentro dessa modificação. Então, assim, as palavras elas podem ser divididas em elementos mórficos e esses elementos mórficos, né, ela nos traz uma história, uma compreensão de todos os elementos que formam essa palavra. Então, o morfema é para indicar os elementos que constituem uma palavra. É necessário identificar seus morfemas. Morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Ou seja, cada parte da palavra pode dar um novo significado ou agregar um significado a essa palavra. No caso do Calvin, né, ele tratou da transformação de algumas palavras em verbo, com o acréscimo da terminação AR. Né? Então aqui nós temos transbordamento, ou seja, cada um desses elementos tem uma função e uma etimologia, ou seja, uma origem dessa palavra, de forma que quando elas são agregadas, né, gera novos significados. Então nós temos uma palavra principal, raí, borda, e nós temos algo que foi agregado ao seu início e algo que foi agregado ao final dessa palavra, tá? Gente, eu estou correndo porque vídeos longos podem cansá-los, tá? Vou ver se eu consigo concluir pelo menos em 10, no máximo 15 minutos, tá? Então, vejam só essa divisão mórfica. Diferentemente do que ocorre na divisão silábica, na divisão mórfica, não são as sílabas que importam, mas os morfemas. Ou seja, se você observar a divisão da palavra transbordamento de forma mórfica e a divisão silábica, você vai observar que nós temos duas funções diferenciadas. Essa primeira nos mostra a função de cada elemento que foi agregado ao radical, dando um significado. Já na divisão silábica,
são apenas questões fonéticas e na verdade são apenas questões em relação à fonologia e à fonética, ou seja, a forma como você pronuncia essas palavras, agregado também a algumas regras de divisão silábica. Então, transbordamento, ele não nos dá uma significação necessária do que, por exemplo, o que significa o to, ou o me, ou da, ou bor, né? Ou seja, ele não nos dá essa informação. Já o trans tem um significado, a borda tem um significado e o mento dá um determinado tipo de ação. Aí, como eu já vinha falando, né, o radical é um morfema que pode-se dizer é o mais importante da palavra, isso porque ele é quem carrega o significado dela. Algumas palavras possuem o mesmo radical. Isso implica dizer, em linhas gerais, que elas pertencem a um mesmo campo semântico ou campo significativo, sendo assim chamadas de cognatas. Então, vocês observem no exemplo, por exemplo, que barba, barbeiro, barbearia, barbona, barbicha e por aí vai. Nós temos uma palavra mais importante, uma palavra que através dela é possível gerar novas estruturas. Então, assim, o campo semântico dessa palavra, ou seja, o campo de significado desse radical, vocês observem que é o mesmo. Ou seja, você sempre vai lembrar de algo que esteja relacionado à barba, né? Agora, cada uma de acordo com aqueles morfemas, essa parte de branco são os morfemas que são adicionados. E a partir desses morfemas, nós observamos que a palavra, ela gera o quê? Ela gera novos significados, né, dentro de um campo semântico. Então, o barbeiro é a figura de quem trabalha para cuidar da barba dos clientes. A barbearia é o local propriamente dito onde... Então, que vocês percebam que o radical, ele abre esse campo, certo? E que a partir do que for acrescentado, os morfemas, ele vai tendo novas significações dentro desse campo semântico. É o mesmo caso de pedra, pedreiro, pedraria, né? Aí o que é que acontece? Nós temos o que? A vogal temática. A vogal temática, quando é o elemento mórfico cuja função é unir as partes indicativas de gênero e número de substantivo. Por exemplo, cadeira, o A é a vogal temática. No caso das palavras com tônicas finais ou consoantes finais, são chamadas de atemáticas. Como, por exemplo, é o caso de café, abacaxi, todas são tônicas na sílaba final. Tá? Abacaxi, ui, boró, dor, paz, Deus. Nesses últimos exemplos, vê-se que no plural há um e que constituiria a vogal temática do ponto de vista etimológico, ou seja, do ponto de vista da origem da palavra, como por exemplo, paz e Deus. Também dor. Diferentemente de café, abacaxi e boró, que terminam em vogais tônicas. Então, a vogal temática, ela se une, vejam só, ela se une ao radical para dar o fechamento à significação dessa palavra. Aí nós temos o quê? Nós temos a vogal temática verbal. Quando eu digo verbal, é porque aquilo que é colocado ao radical faz, inclusive o nosso primeiro exemplo, né, relacionado ali com Calvin, gera um verbo ou de primeira conjugação, ou de segunda conjugação, ou de terceira conjugação. Claro que se terminar em AR, primeira conjugação, ER, segunda, e R, terceira. É o caso de falar, babar, esmurrar, morrer, bater, florescer, parir, intuir, destruir. O caso dos verbos terminados por, todos derivados do verbo por, pertence à segunda conjugação. Isso porque acredito que vocês já saibam disso, o verbo original seria o verbo poer, sendo que esse e caiu com o tempo, tá? Então, só lembrando, o verbo por
é de segunda conjugação. Porque por uma questão de sincronia, ou seja, por uma questão do tempo, ele foi se transformando no verbo pôr com essa terminação. Mas sua etimologia vinha do verbo poer, certo? Tema. Tema é o nome que se forma a partir da junção do radical com a vogal temática. Então, pará, dó, porte mais a, porta, estante mais e, estante, partiria, estudaríamos. Então, essa junção do radical com a vogal temática, ela forma o tema. Bom, a fonte, juntamente com alguns acréscimos meus, são desse site. Ai, foi 11 minutos, galera. Desculpa a correria. E agora vamos fazer uma pausa para a atividade, que vai estar lá no Google Forms. Bom, primeiro ano B. Leandro César está à disposição. Vocês podem me chamar lá no Classroom, inclusive nos dias e horários que não estão agendados, que eu posso estar conversando com vocês, tirando algumas dúvidas. E semana que vem teremos uma aula síncrona, tá bom? Bom final de semana, bom feriado. E é isso. Fiquem com Deus.